Olá, galerinha, boa tarde. Estamos aqui mais um dia para nossa aulinha de matemática, português, natureza e sociedade. Hoje a gente vai iniciar por língua portuguesa, tá? Vamos iniciar com a correção das atividades que a professora propôs ontem para vocês, da página 63 até a página 67, certo? Então, hoje a prof vai trabalhar a correção com vocês. Bem, ontem foi terça-feira. Então, hoje nós estamos em quarta-feira. Anotem no calendário de vocês. Quarta-feira. E se ontem foi dia 20, hoje é dia 21, estamos caminhando para mais o final de um mês, ó. Mês de outubro, né? 21, ó. Faltam agora aí 10 dias para a gente concluir esse mês e iniciar o mês de novembro. Nossa, tá passando muito rápido, né, galerinha? Então, nós vamos abrir o nosso livrinho de língua portuguesa lá na página 63. E o tradicional recadinho de todos os dias das nossas tardes, né? Procura um lugar tranquilo, calmo, ó. Uma garrafinha de água aí perto de vocês, vai no banheiro, faz pipi, penteia o cabelo, arruma, passa gel, passa batom e vem assistir a aula da professora Flávia, tá certo? Tô esperando vocês aqui. Me congela, deixa eu congeladinha aí assim hoje, ó. Congela eu aí, volta aqui. Vamos lá! Então, galerinha, agora que você já fez tudo, já se organizou, procurou um canto, pegou água, fez pipi, passou gel, passou batom, hora de começar a aula. E para a gente iniciar hoje, a gente vai trabalhar com língua portuguesa. Nosso livro lá de língua portuguesa, que a gente já está super, power, mega acostumados, certo? Então, pega o livrinho de língua portuguesa e nós vamos abrir lá na página das atividades propostas na aula de ontem. O jumento, o jumento, Fizeram a leitura? O jumento? Fizeram aí? Estão rindo da prof, né? Eu já sei, já me contaram, tem muita gente aí que rindo da prof. Lá na próxima página, na página 64, nós temos as atividades propostas, tá? Depois que a gente leu o texto, o jumento, a gente tinha a nossa primeira atividade, número 1 aí para fazer, ó. Circule na canção todas as palavras terminadas com ão. Então, a gente tinha que circular todas as palavras terminadas com ão. Tinham bastante palavras, né, galerinha? Olha aí, deixa a prof aproximar. Terminadas com ão. Não, pão, feijão, limão, mamão. Vamos para outra página. E não, eram essas as palavrinhas que a gente tinha para circular. Na número 1, estava pedindo assim, circule na canção todas as palavras terminadas com ão. Então, a gente já fez isso. Depois, copie da canção as palavras que você circulou sem repetir palavras iguais. Tá? Então, não podia repetir. Lá no texto estava repetindo, mas na hora de copiar você não ia repetir. Então, a gente copiou as palavrinhas não, pão, feijão, mamão, limão. Às vezes a prof é cegueta e a prof lê errado. Então, é isso. Não, pão, feijão, mamão, limão. Essas são as palavrinhas, certo? Número 2. Copie as frases trocando o feijão por ão e, em seguida, leia-as. O jumento trabalha e não tem diversão. Tá? Então, aqui ficou não e aqui ficou diversão. Toca zoom na tela aqui, professora. Olha aí. Eita, ficou grandão. Corrige tudo aí bem bonitinho. Letra B. O bichinho deve ter cuidado e atenção. Corrige aí, ó. Congela tudo. E corrige aqui, ó. Vê se você fez a 1 e a 2 bem certinha. Vamos para a próxima página. 3. Separe com um tracinho as palavras em cada verso abaixo.
estava escrito tudo junto, ó, o pão, a farinha, feijão, carne seca, tudo junto. E não é assim que a gente se escreve. Para cada palavra, eu preciso dar um espaço. Então, o, espaço, pão, espaço, farinha, espaço, feijão, espaço, carne, espaço, seca, tá? Então, a gente escreve cada palavrinha deixando um espaço. Depois, a mesma coisa, limão, tracinho, mexiqueira, tracinho, mamão, tracinho, melancia, tracinho, tracinho, areia, tracinho, o, tracinho, cimento, tracinho, o, tracinho, tijolo, tracinho, tracinho, pedreira, ok? Copie o primeiro verso deixando os espaços entre as palavras, olha lá. O pão, vírgula, a farinha, vírgula, feijão, vírgula, carne seca. Tá certo, galerinha? Corrigem aí, ó. 4. Separe as palavras em sílaba. Isso aí a gente já tá fera. Fera. Em separar as palavrinhas em sílaba. Coração. Blusão. Melão, né? Ou então eu posso fazer coração. Blusão. Melão, tá? Presta atenção. Nas palavras acima, circule aquela que expressa a ideia de tamanho grande. Coração, né? É um coração. Tá expressando o tamanho dele. Agora, blusa, blusinha, blusão, blusão. Poxa, meu pai ganhou um blusão da minha avó. A minha mãe ganhou uma blusa e eu ganhei uma blusinha, viu? Então, blusão expressa o tamanho da blusa. Pô, é um blusão, é uma blusa grande, né? Agora, olha lá, presta atenção, antena da sabedoria ativada. O ão pode ser usado em algumas palavras para expressar a ideia de tamanho grande, como em carro, carrão, um carrão bem grandão, né? Um pé, um pezão, um pezão bem grandão. Lá, aquela história do pezão, do pé grandão. Então, a gente sempre utiliza esse som, essa sílaba ão no final das palavras, quando a gente quer dar ideia, né? Quando a gente cria essa ideia que a gente quer representar na palavra, que aquilo é, que aquele objeto, né? Aquele substantivo é grande, aquele objeto é grande, né? Por exemplo, eu tenho aqui, ó, um quadro, né? Eu tenho um quadro. Nossa, a professora Flávia tem um quadrão grandão lá na casa dela. Ó a mensagem aqui desse quadro. Espaço churrasqueiro chefe. Ainda bem que tá no masculino, né? Churrasqueiro. Hã? Quem é que faz o churrasco aqui em casa? Não é a prof. A prof só faz a maionese, a farofa e o arroz. O churrasco é o meu maridão. Ó, o maridão da prof, né? Não é o meu maridinho, não. É o meu maridão, porque ele é grandão, né? Aí, ó, desse tamanhinho ele é, ó. 1,5 m ele tem, mas é o meu maridão. Mentira, a prof tá brincando. Ele é grandão mesmo, ele é maridão porque ele é bem grandão, bem alto. A minha filha tá rindo. Então, bora lá. Quando uma palavra expressa a ideia de tamanho grande, dizemos que ela está no aumentativo. Anteriormente, a gente viu o diminutivo. Quando a gente quer dizer que algo, né, é pequenininho. E aí, quando a gente vai escrever, a gente expressa essa ideia, né, na palavra, na nossa escrita. Então, por exemplo, eu ganhei uma balinha, né? A professora Flávia me deu uma balinha. Quando eu vou escrever a palavra balinha, e quando a gente lê essa palavra balinha, já traz para a gente essa ideia de que é uma balinha, algo pequeno, é uma balinha pequena. Agora, não. A professora Flávia me deu um balão. Balão? Mas será que balão é bala ou é um balão que voa no ar?
A gente já vai ver isso aqui também, tá? Essa ideia, ó, que a gente precisa também aprender. Tá joia, galerinha? Então, sempre que a gente quiser expressar na palavra escrita a ideia de algo que é grande, a gente utiliza o ão no final. Carro, carrão, pé, pezão, né? Deixa a prof ver outra. Agora fugiu aqui da prof. Dedo, dedão, né? Cabelo, cabelão, olho, olhão, orelha, orelhão, né? Pescoço, pescoção, mão, mãozona, né? Uma mãozona grandona, tá certo? Então vamos lá para a próxima página. Aqui na próxima página, número 5, pinte de azul apenas as palavras que são aumentativas, que representam essa ideia de algo grande. Olha lá, gatão, né? Poxa, é um gatão, é um gato grande. Sabão, né? Não expressa nada, né? É um sabão. Caminhão, já a palavra por si só já diz caminhão. Agora eu pesquei um peixão. Opa, um peixe grande, foi um peixão, não foi um peixinho, foi um peixão. Coração. Agora eu ganhei ontem um pedação de bolo. Delicioso. Não, não foi um pedacinho pequenininho, não, foi um pedação bem grande de bolo. 4 leites com morango eu ganhei de presente, uma delícia. Meninão, quando o filho da minha amiga nasceu, ele era um meninão, grandão, assim, um meninão bem grandão. Corrimão, segurar na escada, quando a gente vai subir a escada que tem aquele suporte para a gente colocar a nossa mãozinha e se segurar. Aquilo se chama de corrimão, tá? Então, quais são as palavras que dão ideia de tamanho aqui? Gatão, peixão, pedação e meninão. Joia? Número 6. Observe as seguintes situações. Gabi, este é meu pai. Ele é um paizão. Mãe, este é meu amigo Pedro. Ele é um amigão. As palavras paizão e amigão foram usadas para indicar o tamanho do pai e do amigo? Não. Reforçar as qualidades do pai e do amigo, né? Aqui a gente falou de paizão porque ele é um super pai, é um pai atencioso, carinhoso. A criança considera ele um super pai, um paizão, né? Paizão cheio de amor. E ele considera também que o Pedro é um amigão dele, né? Alguém que é muito amigo, é muito parceiro, muito companheiro de todas as horas, tá? Então, reforçar as qualidades do pai e do amigo, um paizão, um amigão. Escreva uma frase com cada uma das palavras destacadas abaixo. Caminhão e amigão, tá? Essa frase é uma resposta pessoal e cada um de vocês escreveu uma resposta, uma frase, certo, galerinha? Né? A gente poderia aqui colocar várias coisas. O caminhão do seu Pedro está repleto, está cheio de morangos, né? Meu amigão virá este final de semana aqui na minha casa para comer cachorro-quente e soltar pipa. Eu soube que tem um amigo que gosta de comer cachorro-quente na casa da Nicole. Eu descobri isso lá na live. Né, Arthur? Que a comida preferida do Arthur é cachorro-quente, mas não é bem o cachorro-quente. Tem que ser o cachorro-quente lá na casa da Nicole. Essa foi ótima, viu, Arthur? Comer cachorro-quente na casa da Nicole torna o cachorro-quente ainda melhor, né, Arthur? Vou confessar para você uma coisa, que o cachorro-quente na casa da minha mãe também é o melhor cachorro-quente do mundo. É isso aí, Arthur, muito bom. Número 8. Algumas palavras, ao serem escritas com ão, passam a ter outro significado que não expressa a ideia de tamanho. Veja abaixo. Balinha, balão, né? Calça, calção. Então, aqui não está expressando o tamanho da calça, né? A calça, um calção.
Aqui a palavra ela já ganha outro sentido, ela já está falando de um outro significado, que não é o tamanho da calça, mas sim uma outra peça de roupa, o calção. Aqui no livro, galerinha, está escrito calção, mas nós aqui do Sul, a gente tem o costume, né, dessa linguagem de chamar de bermuda. Mas pode ser que alguma das famílias de vocês talvez também não sejam daqui e usem essa expressão calção. A prof não usa. A prof chama isso aí de bermuda, tá? Bermuda jeans, bermuda de tactel, bermuda de nylon, mas a prof chama como bermuda, mas calção também é como é chamado essa peça de roupa, certo? Descubra outras palavras em que isso acontece, substituindo por ão as partes destacadas nas palavras. E, em seguida, desenhe o que significa cada palavra formada. Então, por exemplo, carta, se eu colocar a sílaba ão no final, vai virar cartão. Mas não é um cartão de uma carta grande. Cartão é aquilo que a gente entrega para a pessoa no dia do aniversário, né? Para dar uma felicitação, numa formatura, num casamento, um cartão junto com as flores, junto com o presente, né? A gente escreve um cartão para a pessoa. Bota, botão, o botão da roupa, né? Aquele botão que vem para a gente fechar a nossa roupa, fechar as calças, fechar o casaco, fechar tudo, né? O botão. Caminho, caminhão, aquele caminhão grandão que leva, transporta animais, transporta comida, né? Aqueles que a gente vê andando lá pela BR, bem grandão, que eles fazem uma buzina, bam, bam, que às vezes a gente leva até um susto. Esse é o caminhão. Agora, porta, portão. Então, porta, abre e fecha da nossa casa, né? Que dá acesso a um outro espaço, para que a gente saia do espaço que a gente está e vá para o outro, a porta. Agora, portão é aquele que fica lá fora, né? Que delimita o espaço entre a rua e o lugar onde a gente mora, o nosso terreno, certo? Portão. Bala, balão. Olha lá o que a prof disse para vocês, né? A professora me deu uma bala. Se eu disser que a prof me deu um balão, é o balão. Balão que voa, que sobe, que a gente adora brincar, certo? Fogo, fogão. O fogo é aquele que cozinha as coisas, assa, né? O fogo, a chama. O fogão é um equipamento que a gente utiliza, que sai o fogo para cozinhar os alimentos, assar os alimentos, tá? Então, a gente precisa compreender que fogo, se eu coloco ão, fogão, não é o aumentativo de fogo, tá? E sim um outro sentido, um outro significado. A gente não pode esquecer disso, certo? E agora, galerinha, depois que a gente já corrigiu isso, na próxima página, na página 68 e 69, 68, 69 e 70, a gente tem atividades também para fazer. A gente tem um textinho para a gente ler, tá? O que você precisa saber sobre os jumentos. Então, a gente tem aqui outros textos, novas ideias. Algumas curiosidades sobre os jumentos, tá? Você vai ler agora, chamar a sua florzinha, apagar a sua velinha, se concentrar com bastante atenção, ativar a sua anteninha da sabedoria, da leitura, correr com o dedinho lá pelas palavrinhas, com muita calma, com muita tranquilidade. Você vai realizar a leitura, seja sozinho ou com a ajuda de um adulto, lembrando sempre, sem esquecer nunca, o som de cada letra, né? O, né? O som do O das vogais, o som das consoantes, tá? Pensando sempre nisso. Como que é o som do J, quando eu vou falar J? Jumento. J. U, M, E, N, T, O. Jumento, tá? Sempre pensar, ó, jumento, jumento, certo? Sempre pensando no som das palavras. É dessa maneira que a gente consegue voar na leitura, certo? Então, vocês vão fazer a leitura da página 68, 69
tá? E responder as atividades lá da página 70, combinado? Faça uma leitura com calma, com tranquilidade, que amanhã na nossa aula a gente lê junto e faz a correção dessas atividades, tá? A gente vai fazer a leitura. O que você precisa saber sobre os jumentos? Então, aqui você vai ler essa atividade, esse textinho aqui. Depois a gente tem lá, circule no trecho abaixo os nomes que o jumento pode receber, dependendo da região, tá? Por qual desses nomes o jumento é conhecido em sua região? Copie-o abaixo. E na próxima página, lá na página 70, a gente tem a atividade 2, 3, 4 e 5. Ó. Escreva um exemplo de serviço realizado pelo jumento. Depois a 3. O que as pessoas acreditam ser desobediência e teimosia? Nada mais é que uma incrível sensação de perigo. Como o jumento demonstra essa sensação de perigo? O que ele faz quando ele se sente em perigo, né? Marque X para identificar de qual animal é cada característica. Ó. Tá? Você vai colocar agilidade. O jumento é um animal ágil? Será? Ih, já está até aparecendo as respostas. E número 5. Quais características dos jumentos vocês acham mais interessante? Escreva abaixo e em seguida converse com a turma sobre o porquê de sua escolha. Certo, galerinha? Então, de atividade de língua portuguesa, é essa que a gente tem hoje. A página 68 até a página 70. Combinado? Realiza tudo, corrige, vai e volta, quantas vezes for possível, mas depois volta aqui, que a gente vai falar um pouquinho sobre matemática, o comprimento. Qual o tamanho do meu dedo? Hã? Teve desafio da matemática ontem, recebi lá no grupo dos WhatsApp os desafios, super bacana. Muita gente descobriu aí como funcionam os desafios, certo? Vamos lá, então. Então, vamos lá, galerinha. Voltando, agora a gente vai trabalhar com matemática, certo? Então, por favor, abram lá na página 54, ó, nessa página aqui, o livrinho de matemática, aquele livrinho azul, ó, tá? De matemática. Página 54. Quanto mede? Ontem a prof lançou um desafio super bacana lá no grupo de vocês, né? Vocês tinham que medir, deixa até a prof pegar aqui, qual era o maior objeto que vocês tinham aí na casa de vocês, né? E aí a prof recebeu aqui, ó. A prof recebeu da Júlia. O maior objeto é a cama. Ela mede 3,10 metros. Olha lá, deixa a prof ver de quem mais a prof recebeu aqui, de desafio. Deixa eu ver aqui. O maior objeto da minha casa é o guarda-roupa. 2,65 metros. Foi a Nicole. Olha lá que legal a gente descobrindo as medidas. O maior objeto lá da casa da Catarina Silveira é o sofá, com 2,10 metros. Olha lá. A Manuele. O maior objeto é o guarda-roupa do quarto dos pais dela. Mede 3 metros. Deixa a prof ver se tem mais desafio aqui. Eu acho que foram esses. Deixa eu ver. Não, tem aqui a Melissa. O maior objeto é o guarda-roupa da minha mãe. 2,30 metros. Olha lá, galerinha. Deixa a prof ver se tem mais alguém para a prof não esquecer de ninguém aqui. Mas eu acho que foram esses, né? Então, a gente já descobriu aí, mediu e descobrimos quais são os objetos aí que medem, que são os maiores objetos que a gente tem dentro da nossa casa, né? Olha só que bacana, teve guarda-roupa, né? E aí a gente teve cama, a gente vai descobrindo. Mas será que tudo se mede? Será que tudo tem um tamanho? Sim, né? Tudo tem um tamanho, um peso, né? Todas as coisas têm tamanho, tem peso, e é isso que a gente vai descobrir na nossa aula de matemática, tá? Tamanhos, peso, capacidade, medidas de tamanho, de comprimento, medidas de peso e a capacidade, tá? Mas hoje a gente vai falar um pouquinho sobre comprimento, tá? E o capítulo de matemática traz uma imagem bem linda e bem fofa para a gente de um elefantinho. Quanto mede?
Raio-X do elefante. O elefante é um dos maiores animais da natureza. Conheça um pouco sobre esse animal incrível. Estica e encolhe. A tromba dos elefantes serve para sentir odores e sabores, apanhar objetos e também para fazer carinho. A tromba é capaz de sugar até 10 litros de água de uma só vez. Olha lá. Sorria para a foto. Os elefantes africanos possuem as maiores presas do mundo. Suas duas presas juntas podem ter até 100 quilos. Ar-condicionado natural. O elefante africano é o animal com as maiores orelhas do mundo. As orelhas são usadas para aliviar o calor do corpo do animal. Então, ele vai batendo assim e vai fazendo ventinho para ele mesmo. Bebês gigantes. Os elefantes são impressionantes desde o nascimento. Um bebê elefante leva 22 meses para nascer. Olha só, galerinha, que informação importante. Um bebê elefante leva 22 meses. Um ano tem 12 meses. Se a gente juntar um ano mais um ano, dá quase o tempo de um elefante nascer, ó. Porque 12 mais 12 é 24. Mas se a gente tirar aí a diferença, né? Esses 2 mesezinhos aí, olha lá, vai dar o tempo. Então, um elefante ele leva quase 2 anos para nascer. Olha só, galerinha, que informação legal, né? Quanto tempo a mamãe elefante fica carregando, né? Imagina o peso que ela não sente para carregar esse elefantinho lá dentro dela, né? De olho na alimentação. A maioria dos elefantes come de 70 a 150 quilos de folhas, raízes e frutos por dia. Olha só, sombra e água fresca. Os elefantes são resistentes à falta de água, mas podem beber de 80 a 100 litros de água por dia. Quantas informações, né? Importante a gente está lendo aqui sobre os elefantes. Olha só que bacana, né? Mas como você acredita que os números do texto foram obtidos? Como será que as pessoas conseguiram saber lá o tamanho da tromba do elefante, quantos quilos tem as presas deles, né? Será que eles conseguem saber que os elefantes nascem lá bem grandões, né? E eles levam 22 meses. Como que eles sabem que os elefantes comem de 70 a 150 quilos de folhas, que eles bebem de 80 a 100 litros de água? Como que eles fazem para descobrir isso? Tudo isso acontece através da medida, né? A gente tem a medida do comprimento, a medida do tamanho, a medida do peso, né? Do quilo ali, quantos quilos cada coisa pesa. Se a gente for medir, por exemplo, essa caneta, pesar ela, a gente vai ter uma medida de peso. Agora, se a gente for medir o comprimento, o tamanho dela, a gente vai ter uma medida de comprimento, né? E a gente tem também a medida de capacidade. Quanto que cabe de água aqui dentro dessa garrafinha? Quanto que essa garrafinha é capaz de comportar, né? De água aqui dentro. Quanto que ela comporta de água aqui dentro? Certo? Então, isso são medidas de capacidade. E são esses 3 tipos de medidas que a gente vai trabalhar durante esse capítulo 13 de matemática. Tá joia, galerinha? Agora, virando a página, a gente já tem lá um desafio pela frente, ó. Olha lá. Medidas de comprimento. Converse com seus colegas e, junto, encontre uma maneira de resolver a situação do problema abaixo. A gente não vai poder conversar com o colega, mas a gente pode conversar com o pai, com a mãe, com o irmão, com as pessoas presentes da nossa família. Joia? O secretário de uma escola comprou um armário para uma sala de aula.
mas o secretário não conferiu se o armário tinha a altura correta para passar pela porta da sala. Como um desafio, a professora do primeiro ano pediu aos alunos que medissem o armário e a porta. Porém, as crianças não têm instrumentos como régua, fita métrica ou trena. E agora? Escreva ou desenhe abaixo a solução encontrada por você e seus colegas. Então, vamos pensar assim, galerinha. Eu preciso medir o tamanho dessa caneta, né? Eu preciso saber quanto que essa caneta mede, mas eu não tenho uma fita métrica, tá? Eu não tenho uma fita métrica. Mas eu posso utilizar, galerinha, outros objetos para medir essa fita, essa caneta. Eu posso, por exemplo, usar os meus dedos assim, ó, para medir, né? Para saber mais ou menos que ela tem esse tamanho aqui. Eu posso também pegar um barbante, uma fita de linha, né? Uma folha de papel também para medir. Eu posso botar aqui na folha assim, ó. Aproximar a caneta aqui, ó. Tá? E ver mais ou menos aqui quanto que ela mede, ó. Ó, né? Eu posso fazer isso. Também é uma opção. Eu posso usar a parte do corpo, né? Às vezes eu quero saber quanto que mede dessa parede que a prof tá até a parede que tá lá na frente, contando os meus passos. Então, 1 pé, 2 pés, 3 pés, 4. E aí medir assim. Claro que a gente não tem uma medida exata, mas são possibilidades de a gente ter mais ou menos uma média de quanto mede, certo? Então, pensem aí de uma forma, um desafio. Como que você poderia medir? A prof já deu algumas dicas aí para você. Então, você vai pensar em casa, junto com a sua família, o que que você utilizaria para medir, tá? Pense um pouquinho e responde ali essa primeira atividade da página 1, certo? Agora, galerinha, voltando lá no nosso livro, a gente tem a atividade 2. Chapeuzinho Vermelho está indo para a casa da vovó. Meça os 2 caminhos e ajude a menina a encontrar o trajeto mais curto. O menor trajeto, tá? Você vai traçar aqui o menor trajeto, certo? Letra A. Na ilustração, trace o caminho mais curto até a casa da vovó. B. Como você mediu os caminhos para saber qual deles é o mais curto? E aí, como que você vai usar, o que você vai utilizar para descobrir qual é o caminho mais curto? Só no olho assim você já consegue, só olhando você já consegue visualizar qual é o menor caminho? Ou você vai utilizar a régua, uma linha para medir, um barbante, tá? Pensa aí e responde aqui pra gente. Depois, na número 3. Usando um lápis, meça a altura da sua carteira. Galerinha, a gente não tem a carteira, né, pra gente medir, mas você pode usar o lápis para medir a altura da sua mesa, né? Então, por exemplo, você vai pegar o lápis lá e vai botar no chão e vai contar quantas vezes você precisou utilizar o lápis, tá? Para chegar até a altura da mesa, para ser medida. Seus colegas encontraram a mesma medida? Por quê? Essa, infelizmente, não dá para a gente responder, tá certo, galerinha? Façam a letra A e meçam a altura da mesa da cozinha de vocês. Vejam quantos lápis vão ser necessários para medir, tá? A altura da mesa de vocês. 4. Observe o comprimento do lápis que o professor vai mostrar. Quantos lápis você acha que mede a altura da mesa do professor? Essa daqui a gente também não vai poder responder, tá? Então, não se preocupem. Agora, o professor vai medir a altura da mesa com um lápis. Anote a medida que ele encontrou. Tá, galerinha? Então, a 4, a A e a B, aqui, ó, número 4, a gente não vai conseguir realizar, porque a prof não tem a medida do quantos lápis você acha que mede a altura da mesa do professor. A prof vai medir aqui, então, a mesa da prof, tá?
eu vou medir aqui a minha mesa, a mesa aqui que eu tenho aqui da minha casa, eu vou medir a altura. E vocês vão chutar aí por base da medida da altura da mesa da casa de vocês e vão imaginar, tá? Agora o professor vai medir a altura da mesa com um lápis. Anote a medida que ele encontrou, tá? Eu vou colocar aqui na nossa correção, eu vou falar para vocês aqui. E aí vocês vão dizer se vocês acertaram ou não, tá? Qual é a altura, tá? Então, você vai pensar aí, quantos lápis você acha que mede a altura da minha mesa? Da mesa da minha casa, tá? Vocês vão colocar aqui. E na aula amanhã, eu vou contar para vocês quantos lápis deu, tá? E aí vocês vão descobrir se você acertou ou não acertou. Combinado? Então, a número 4, você vai responder só a letra A. Quantos lápis vocês acham que a prof vai usar para medir a altura da mesa da casa da professora, tá? Aí amanhã eu conto para vocês quantos lápis e vocês vão dizer se vocês acertaram ou não. Combinado, galerinha? Joia! 5. Rafael e Emília mediram o comprimento da sala. Para fazer a medição, eles usaram os próprios pés. Veja abaixo o resultado que eles encontraram. Rafael, 47 pés e Emília, 45 pés. Por que Rafael e Emília encontraram medidas diferentes? Por que você acha que eles encontraram medidas diferentes? Por quê? Será que o pé do Rafael é do mesmo tamanho do pé da Emília? E se o pé do Rafael for maior do que o pé da Emília? Ou se o pé da Emília for maior do que o pé do Rafael? Vai dar a mesma medida? Perguntinha para vocês refletirem. Vamos lá. Você sabia que é possível usar partes do seu corpo para fazer medições? Que tal conhecer algumas delas? Extensão de 1 polegada, ó. 1 polegada. Extensão de 1 palmo. Extensão de 1 passo, ó. Olha lá. Número 6. Agora é com você. Use as partes do seu corpo indicadas abaixo para fazer o que se pede. Letra A. Meça a largura do tamanho da sua mesa usando o seu palmo. O seu palmo lá, qual é a largura do tamanho da sua mesa? 1 palmo, 2 palmos. Quantos palmos tem? Com o seu passo e andando em linha reta, meça a distância entre a porta da sala de aula e a mesa do professor. Nós vamos ter que adaptar aqui também. A gente vai medir os passos da porta da sua casa, tá? Você vai medir qual é a distância de passos da porta da sua casa. Então, você vai encostar lá na porta da sua casa e vai marcar quantos passos você dá, né? Medindo em passos, ó, 1, 2, 3. Quantos passos você dá até chegar à mesa da sua cozinha, certo? Galerinha, caso a sua casa seja de 2 andares e que da entrada até a cozinha tem alguns obstáculos que não seja possível, tudo bem. Você pode medir e escolher uma distância, por exemplo, da porta do seu quarto até a porta do banheiro, tá? Ou da porta da sua casa até o portão da sua casa, não tem problema, certo? 7. Qual parte do seu corpo você usaria para medir? O comprimento da sua cama, o comprimento da página do seu livro de matemática e o comprimento da sua borracha? Qual parte do corpo você usaria para medir a sua cama, o seu livro de matemática e da sua borracha? Qual a parte do corpo você iria utilizar? Tá? Vamos lá, próxima página para a gente finalizar aqui. Página 60, olha lá. Como você viu, existem diferentes maneiras de medir comprimentos, utilizando objetos e partes do corpo. Mas você já ouviu falar nas unidades de medidas chamadas de metro e centímetros? O que acontece, galerinha? A gente pode medir com lápis a altura lá, né, da nossa mesa. Mas vamos supor que você já apontou o seu lápis umas 5 vezes e eu acabei de comprar o meu lápis. A medida vai ser igual? Não, né? Ela não vai ser igual, porque o meu lápis ele está maior do que o seu. O meu lápis está aqui e o seu está aqui. Então, a medida não vai ser igual. E para que a gente possa ter
a exatidão, a medida exata dos objetos, daquilo que a gente quer medir, o ideal é a gente utilizar essas unidades de medidas, chamadas de metro e centímetros, que elas estão presentes no quê? Nas réguas e nas fitas métricas, tá? Olha lá, as réguas também são objetos usados para medir comprimentos. Observe abaixo como as réguas são divididas em centímetros. Então, olha lá, do 0 até chegar ao 1, olha só, tá? 0, 1, a gente vai até o 15. Então, olha aqui a letra A. Quantos centímetros tem a régua maior? Quantos centímetros tem essa régua? Ó, do 0, 1, 2, vai até o 15. Então, quantos centímetros ela tem? 15 centímetros. Quantos centímetros tem a régua menor? Essa só vai do 0 ao 10. Então, quantos centímetros ela tem? Usando uma fita métrica, investigue quem você conhece que mede mais de 1 metro de altura. Então, quem que mede mais do que 1 metro de altura? E mede menos de 1 metro de altura. Você vai escrever o nome aí das pessoas abaixo. Quem é que mede mais do que 1 metro e quem é que mede menos do que 1 metro, tá? Lembrando que aqui a gente está falando de centímetros, ó, tá? Para que eu tenha 1 metro, para que eu consiga chegar a 1 metro, eu primeiro preciso juntar, agrupar 100 centímetros, tá? Para que eu possa chegar a 1 metro. Aqui a gente está falando de centímetros, ó. Mas na atividade 9, já está pedindo para você usar a fita métrica, e aí você vai perceber que ela vai começar do 0, e quando chegar no 100, ela vai marcar lá 1 metro. Ou seja, dentro de 1 metro, a gente precisa juntar 100 centímetros, tá? E aí você vai descobrir quem na sua casa mede 1 metro e quem mede menos de 1 metro. Organize as ideias. As palavras centímetro e metro podem ser substituídas pelos símbolos cm, que significa centímetro, e m, que significa metro. Galerinha, o conselho que a prof vai dar para vocês: peguem a fita métrica e meçam tudo que vocês tiverem em casa. Assim vocês vão conseguindo ter mais essa noção. Se a gente estivesse na sala de aula, essa seria a proposta que a professora ia fazer. A gente ia medir tudo que tivesse na escola. Ia medir o tamanho da professora, a gente ia medir o nosso tamanho, a gente ia medir a porta da sala, a gente ia medir o quadro, a gente ia medir o livro, a gente ia medir até a coordenadora Ana. A gente ia medir tudo. Então, já que a gente não pode fazer isso na sala de aula, faça em casa você. Pega lá uma folhinha de rabisco, pega lá a fita e mede quanto que tem o seu celular, qual o tamanho da porta da sua casa, da parede, da sua televisão, qual o seu tamanho, o tamanho do pai, da mãe, do irmão, qual o tamanho do seu cachorro, do seu papagaio, do seu hamster. Mede tudo que você puder, vá descobrindo, né, que tudo tem um tamanho e que tudo pode ser medido, né? Tudo que é construído, é planejado, ele tem uma medida. Se a gente for pensar nisso aqui, eles pensaram, né? Quanto que ele ia ter de altura, quanto que ele ia ter de largura, né? Ó, tudo isso foi pensado, galerinha. Um livro, a mesma coisa, né? O quadro, quando a gente vai construir uma casa, tudo é medido, né? As paredes da nossa casa, o terreno onde essa casa vai ser construída é medido. Então, tudo que é construído, todos os objetos, eles precisam ter uma medida, né? É sempre, se vocês forem olhar lá em tudo que vocês compram, vai vir. Por exemplo, aqui, ó. Deixa a prof pegar aqui o livro da prof, deixa eu ver se tem aqui. No livro. Normalmente vem até nos livros a medida do produto. Deixa eu ver se esse daqui vem, para mostrar para vocês. Ele vem lá tanto por tanto. Eu acho que esse aqui não tem. Mas normalmente a gente encontra a medida dos materiais, das coisas que a gente compra, tá? Deixa eu ver se aqui tem alguma coisa para mostrar para vocês. Normalmente vem, galerinha. Se a gente procurar aí na nossa casa, sempre tem
tem que vir especificada a medida do produto, né? Quanto que ele tem tanto por tanto, tá? Sempre é preciso. A prof não está encontrando aqui, mas vocês podem pesquisar aí na casa de vocês algum produto, sempre vai vir lá os quadros sempre vêm a medida quando a gente compra, quanto que ele tem de altura, quanto que ele tem de largura, tá? E isso é super importante, certo? Então, galerinha, hoje de matemática é isso, são essas atividades que a gente tem para fazer, da página 54 até a página 60, e mais essa montoeira de atividade de medir, vamos medir tudo, vamos nos descobrir, né? Medindo as coisas para a gente descobrir. Então, sobre matemática, galerinha, é isso. Ontem a gente também finalizou natureza e sociedade. Como hoje a prof está passando para vocês bastante conteúdo aí para vocês fazerem, realizarem de matemática, bastante páginas, a prof não vai dar natureza e sociedade, tá? Porque a prof ainda vai complementar a atividade de matemática com uma atividade de registro no caderno para que vocês façam, certo? A prof vai colocar lá no Clipe Escola, tá? Uma atividadezinha para vocês registrarem aí no caderninho de vocês, tá certo? Então, hoje a gente teve língua portuguesa e matemática. Joia? Como matemática a prof ampliou as atividades, hoje a gente não faz natureza e sociedade, mas amanhã a gente já dá continuidade. Tá certo, galerinha? Então, capricha aí na atividade, uma tarde super especial, repleta de paz, de amor e de muita diversão para vocês. Até amanhã. Qualquer dúvida, chama a prof lá no WhatsApp, que a prof está à disposição de vocês. Ah, e lembrando, hoje a prof vai enviar pelo WhatsApp as avaliações de vocês, tá certo? Daquele atendimento individual que a gente fez. Combinado, galerinha? Beijo no coração, fiquem com Deus. E até amanhã. Tchau, tchau!